Excelência é uma decisão diária. Eu sou a Poliana Amaro e esse é um podcast para quem decidiu crescer. Então já aproveita e se inscreve no canal. Bem-vindo ao Além do Glamour. E hoje eu tô com uma pessoa aqui especial, uma pessoa referência na área profissional, uma pessoa que tá comigo ali, faz parte da minha equipe. Bem-vindo, Igor. Bem-vindo ao Além do Glamour. Obrigado. É um prazer estar aqui, né? Agradeço muito pelo convite. E vai ser um prazer a gente trocar esse papo aqui, essa troca de ideias, pra gente passar um pouco do que a gente vive ali, né? Pra galera ver também que qualquer pessoa é capaz de estar onde a gente consegue estar hoje e conseguir desenvolver o que a gente consegue desenvolver hoje. Igor, e hoje a gente vai saber um pouquinho mais da sua história, das suas tomadas de decisões, dos seus desafios. Mas antes de tudo, antes de a gente vir para essa parte, conta um pouco quem é o Igor? Tirando o trabalho, tirando os outros fatores ali, quem que é o Igor? Eu vim do Tocantins e eu cheguei, né? E teve a oportunidade ali de conseguir trabalhar no laboratório. Só que antes disso tudo, tenho 22 anos, sou casado, sou filho, sou pai de 2 petzinhos também. Ó. E é isso. E E, quais são os nomes dos seus pets? a Dory e o Marlin, Dória e Marlene. papai de pet. Por enquanto, Por os enquanto, felizes, né? por enquanto. É E vamos isso. lá, e vamos contar um pouco dessa história. Você falou que veio do Aham. Tocantins. Quanto tempo que você tá aqui em Goiânia? O que que te fez vir pra Goiânia? Conta um pouco pra gente. Então, eu vim em Tocantins atrás do sonho de ser jogador de futebol. Isso eu vim em 2020 pra cá, né? Então você tinha que idade nessa Eu tinha, o quê? 17 para 18 17? anos. Então eu vim nessa fase, eu tava numa fase de, como é que pode se dizer, de rebeldia, né? Ali na fase da adolescência e de tudo. Então eu vim pra cá atrás desse sonho. E aí não consegui, né, realizar esse sonho devido a alguns problemas de saúde e tal. Que eu tenho que a retina descolada no olho. E então eu ingressei no projeto da prótese, né? Eu comecei como estagiário, tudo. E assim, hoje eu posso dizer que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, sabe? Antes de qualquer coisa. E o que que te fez vir de fato assim? Como que era a sua vida ali no Tocantins? A questão da sua família? Que perspectiva você viu vindo pra Goiânia pra jogar futebol? Como que era? Então, quando eu tava no Tocantins, meu sonho era ser jogador de futebol. Então aqui como tem alguns times de futebol que jogam na Série A, Série B, então eu pensei, pô, eu posso ir pra lá, eu posso tentar ser jogador lá e aí eu vou dar certo lá, entende? Então assim, esse era o meu plano inicialmente. E em relação à família, muitos já falavam, não, para de jogar bola, tal, você já tá velho, vai trabalhar, não sei o quê. E eu, não tô velho não, vou tentar mais um pouco, tal. Aí, assim, eu comecei a ver a necessidade de ganhar dinheiro, de fato, né? Porque, assim, a gente chega nessa idade, a gente tem que ter responsabilidade. E aí é uma coisa que eu não queria ter, responsabilidade. Acordava cedo, ia jogar bola, voltava, aí eu dormia a tarde toda e depois jogar bola de novo. Então, assim, eu queria viver um sonho que não era possível na época, sabe? Então, assim, muitas pessoas falam, para, tal. E aí eu parei para ligar um ponto em outro, então eu escutei quem realmente estava do meu lado ali, minha mãe, meu padrasto, meu pai, minha tia. E aí eu parei e pensei de uma forma mais ampla. Eu vou procurar uma profissão a longo prazo que vai me dar um bom retorno, igual ao futebol. Então, eu consegui entrar na prótese, né? É uma profissão que já tem oportunidade desde os 14 anos para me entrar dentro de um laboratório. Só que eu sempre vim adiando isso por causa do sonho do futebol. Futebol. Isso. Então, assim, eu tenho essa oportunidade desde os 14 anos com o Dr. Eudécio Mello. Aí, com 17 anos, 17 para 18, eu desisti do sonho ali de ser jogador, né? E aí eu pedi falei lá com meu pai é amigo dele. Então aí ele conversou com o Dr. Eudécio para mim começar. Eu comecei como estagiário lá. Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, lá, como estagiário. E aí eu notei que... Aí eu passei pelo gesso ali, tudo. E aí veio a oportunidade para mim vir pro CAD. Aí eu vim pro CAD, comecei a escanear modelo e comecei a fazer unitários ali, tudo. E aí o que que eu pensei? Aqui eu preciso de uma oportunidade para crescer. Porque eu sempre
botei na minha mente, se alguém consegue, eu posso conseguir também. Então aí eu notei que ali era o fim do meu ciclo, e aí eu saí dali, procurei outro laboratório. Aí nesse outro laboratório eu fiquei um tempo lá também. Tudo que eu acredito que foi ali um ponto chave da minha virada de chave hoje, sabe? Até ali que aí eu comecei a fazer terceirizado, tudo. E aí eu entrei no Feira Amaro e aí só sucesso. Só pra gente trazer o contexto aqui da nossa conversa. Então, o Igor, ele trabalha comigo na Feira Amaro, né? Então, ele é um cadista. Então, o cadista é quem faz os desenhos, os projetos, pra gente fazer as lentes de contato. E ele chegou lá num nível já, um nível mais alto, e hoje ele tá numa referência, digamos assim. Então, quando você começou na prótese dentária, o primeiro contato foi aos 14 anos. Não, meu primeiro contato foi com 17 para 18 anos. Mas assim, eu já tinha visitado o laboratório e tudo. E assim, eu via as máquinas funcionando, a galera lá no computador, o CAD lá rodando, como se fosse um joguinho lá. Eu, cara, que profissão da hora. Então, assim, eu me interessei nisso, sabe? Nesse projeto. Eu via acontecendo lá, eu, cara, que da hora, tal. Você joga pro computador, sai pronto o dentinho. E aí foi onde, assim, eu sempre fiquei na minha mente, se não der certo, eu vou pra cá. Se não der certo, eu vou pra cá. Eu já tive sonho de ser engenheiro, ser bombeiro, de ser várias coisas, sabe? Mas, assim, prótese era, assim, o último do último que vinha na minha mente, sabe? Aí, quando de fato, ali, eu vi que eu também tinha preguiça pra caramba de estudar. Então, assim, na prótese, eu, cara, será que eu vou conseguir aqui e tal? Aí eu fiquei naquela, e aí eu comecei a estudar também e tal. Vi a galera do meu lado estudando. Eu, cara, eu preciso estudar também pra mim conseguir chegar no nível desses caras. E assim, eu comecei a estudar tudo. E aí, graças a Deus, eu consegui chegar no nível deles, que a galera bem avançada, e aí consegui chegar no nível deles, e aí só pra frente. E quando você começou no CAD, o que que você sentiu de maior dificuldade? Então, eu senti muita dificuldade em relação aqui, ao conhecimento, sabe? Tipo, nome, nomenclatura, tal. Como eu não tinha tanto estudo assim para mim estar ali, eu tive bastante dificuldade com isso. Então, assim, eu comecei a assistir vídeos no YouTube, ler livro, para mim realmente de fato conhecer o que ali acontecia, o que eu poderia mexer ali para melhorar e também pedir referência para quem já tem espaço na área há muito tempo, entende? Então aí eu pedia, o que eu posso melhorar aqui e tal? O que você acha que eu posso melhorar? Aí ia me falando, eu fui pegando um ponto, ligando no outro, e aí foi dando certo, entende? Pra ali de começo, de fato, pra fazer dar certo. Então você entrou com as caras ali nos estudos, né? Você É, veio trazendo esse conhecimento, que é o que você sentia que você não tinha isso, até então, para de fato conseguir o resultado que você queria. isso. E como que era a sua forma de estudar? Tinha alguma pessoa que você sempre usava ela como referência? Você buscava artigos? Como que você busca? Porque hoje, muitas pessoas elas sentem essa necessidade de Ah, mudar, que sim. vê que tem coisa para melhorar, mas acaba que fica um pouco perdida em um como. Como que ela vai conseguir mudar aquilo? Então você enxergou desde cedo que seria através dos estudos, né? Isso. Então como que você conseguiu ter essa percepção? Como que era os seus estudos para você conseguir esse resultado? Então, de início, eu tinha alguns colegas que me direcionavam, né? Que era a galera do CAD e a galera da cerâmica, e tinha os líderes lá também, o gerente, tudo, que ia me guiando. Porém, teve o destaque, que era o Rafael, de início ali, que é o nosso gerente de qualidade. Ele ia me guiando, ele, cara, estuda isso aqui, que isso aqui vai agregar naquilo ali e tal. E ele foi me passando o nome de algumas referências, Tininha Gomes, Hilton Requieri. E aí eu fui estudando progressivamente até ali conseguir fazer um dentinho de fato ali no CAD, tudo, saber o que que realmente acontece se eu fizer tal coisa, para mim conseguir um bom resultado. E pra gente que tá dentro da área, sabe o quanto que é difícil, né? Porque, de fato, a gente copia o que Deus criou, Isso. né? Que são os dentes. E é a perfeição de Deus. Então, é uma missão muito difícil para nós. Pelo menos no meu caso, o que me ajudou muito foi treinar, treinar, Isso. treinar e treinar. Como que foi no seu? Qual foi aquela virada que você falou assim, cara, esse é o caminho que eu tenho que fazer para conseguir?
Então, de início eu encerava bastante manual. Oh, Então eu gastava bastante tempo ali. Eu, como eu trabalhava no gesso e às vezes eu fazia escaneamento no CAD, então o que que eu fazia? Eu, nesse meio tempo aí, tava meio fraco de trabalho, eu ia lá encerar. Aí eu ficava lá encerando, encerando, e aí eu via uns pontos ou outro tal. Ou então eu falava, cara, deixa eu ver o teu trabalho aí e tal. Aí eu via o trabalho de outra pessoa, aí eu ia lá no meu, olhava a foto, aí eu ficava olhando, cara, eu tenho que melhorar isso aqui, pra ficar igual. Aí eu ficava nessa, tudo. E aí também eu comecei a pegar foto de dentes na internet. Eu via o trabalho de outro colega, tudo, que eu via que era uma referência. Então eu pegava ali o trabalho e aí eu ficava me espelhando, cara, eu preciso melhorar isso, tal. Aí ia lá e fazia. E aí ia mostrando também pra galera, pra mim ter um feedback do que eu precisava melhorar, entende? então, assim, é justamente treinar esse olhar, né? Isso. Eu lembro também que eu escutei de um outro colega que ele orava pedindo pra Deus ajudar ele na profissão. Aham. E eu falei, cara, eu nunca orei. Eu nunca orei pedindo isso, né? Porque se a gente pedir, Deus dá, né? É. E aí eu comecei a fazer uma oração justamente para me agregar na profissão, que era Uhum. justamente com esse olhar. Sim. Aí eu pedia para que meus olhos conseguissem ver o que eu precisava fazer e que minha cabeça conseguisse trazer isso para que minhas mãos conseguissem executar. Aham. Então, e você falando, eram muitas das coisas também que faz virar o jogo. Isso. Porque é treinar esse olhar. Porque como a gente copia, a gente não cria, né? Eu não posso colocar um dente aleatório em lugar errado. Eu tenho que Isso. pegar aquela referência, eu vou fazer variações. Então, é justamente com esse treino do olhar na execução. E, Igor, assim, mas hoje para você ser essa referência que você é no CAD, você passou por um processo. Você tem quanto tempo de CAD mesmo? De CAD eu tenho 3 anos e meio de CAD. 3 anos e meio. Isso. Vamos parar pra pensar que 3 anos e meio é um tempo curto. É, Pra hoje você sair de um lugar onde você estava ali de iniciante, pra hoje você tá nessa posição de referência. O que você enxerga que você teve que fazer pra se destacar dos demais? Porque 3 anos e meio realmente é um hum, tempo desafiador pra é. chegar onde você chegou. Então, eu acredito que pra tudo isso é igual você falou, é dedicação, é tempo. Então, se você, às vezes você tem que se abdicar, às vezes vou ali na casa da minha mãe, vou ali fazer alguma coisa. Então, foi isso que eu fiz, eu dediquei bastante tempo em relação a isso. Teve época que eu trabalhava de domingo a domingo pra fazer dente, pra mim pegar de fato ali o que eu tinha que melhorar. Então, assim, para a gente alcançar um alto nível, a gente precisa dedicar tempo. E é o que muitas das vezes a gente não dedica, é o tempo, que é algo valioso para qualquer coisa que a gente for fazer na vida. Então, se a gente dedicar tempo ali, estudar de fato ali, sem fazer corpo mole, que a gente fala, né? Então, assim, você vai conseguir um bom resultado, entende? Então, a gente precisa dedicar tempo, precisa estar do lado de pessoas boas para a gente conseguir alcançar um bom resultado, um bom nível, entende? Então, o que te fez acelerar esse processo foi a sua dedicação, abrindo mão de alguns tempos aleatórios, digamos assim, ou até Isso, mesmo com a família, um tempo importante, para conseguir esse processo. isso, E isso é uma mentalidade muito forte, porque você tem 22 anos. isso. Isso Hoje aí. eu, com 35, eu enxergo 22 anos muito novo, cheio de coisa ainda para acontecer. E é muito bonito de ver essa mentalidade sua. Até uma coisa, como você tá ali comigo no dia a dia, é uma coisa que eu até te falei que admiro muito, que é justamente esse olhar que você tem para as coisas. Eu nunca te vi triste, por mais que às vezes você tava triste aí Uhum. dentro. Então, assim, como que a sua mentalidade, que virada de chave que você teve, como você conseguiu perceber que precisava de ter essa mentalidade forte para conseguir os resultados? Então, o Rafael, ele me ajudou bastante nisso. Por mais que eu venha, assim, de um ambiente bem, como é que eu vou te falar? Não 100% feliz, mas eu sempre vi minha mãe feliz, a minha avó feliz. Ela nunca deixou ali, de fato, a dificuldade abalar elas, entendeu? Porque eu sempre tive mulheres bastante fortes do meu lado. Minha mãe, a minha avó, a minha madrinha, a minha tia. Então, assim, eu peguei bastante referência em relação a isso. Por mais que a gente passe por certa dificuldade, não deixe isso abalar a nossa mente, o nosso dia, entende?
E por mais que você brigue com alguém, tudo, ou você, sei lá, fica grilado com alguém, não deixa isso aparente, entende? Você, cara, a energia do lugar muda totalmente se você estiver grilado, se você estiver triste. Então, assim, se você tem um colega triste e você tá triste, tenta ficar feliz, que ele vai ficar feliz consequentemente por causa que você vai passar uma boa energia pra ele, entende? E se tiver acontecendo alguma coisa com ele, conversa com ele, passa a energia positiva que tudo dá certo, entende? E assim, voltando ao Rafael, né, que eu meio que pulei, o Rafael foi um cara que ele me ajudou bastante em relação ao quê? É, tipo, a programação mental. Você sempre tem que se enxergar aonde você quer estar. Então, assim, eu sempre tentei olhar à frente. Eu tô aqui, mas eu posso estar ali amanhã, entende? E eu entendi que a vida vai de 0 a 100 muito rápido, entende? Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso estar aqui, mas amanhã eu posso estar bem além do que eu tô hoje. Então, assim, a gente tem que pensar dessa forma. Não no agora, a gente tem que pensar no depois ou o que pode ocorrer depois do hoje, do amanhã. Então, assim, vamos pensar sempre à frente a longo prazo e trazer energia positiva para quem tá do nosso lado, para que tudo dê certo, entende? Você tá falando aqui, eu tô só justamente pensando nisso, de o quanto que a sua mentalidade, ela é forte. Porque, de novo, né? Você é um cara novo, cheio de oportunidade. A prótese também te trouxe a um nível muito alto e muito rápido. Isso. E para hoje você ter essa humildade, ter essa mentalidade forte, você tem algum tipo de estudo para esse lado, algum ritual, digamos assim, que você se manifesta para blindar essa mentalidade forte? Então, voltando ao Rafael novamente, é um cara que me ensinou a escutar uma reprogramação chamada Ho'oponopono, que é o quê? Você escuta, você joga palavras ao universo e aí você vê isso acontecer de formas boas em sua vida. Então, assim, para tudo isso ocorrer, você tem que também ter uma mentalidade boa e ter uma mentalidade positiva. Para tudo isso, de fato, se concretizar tudo, você tem que ter pé no chão e energia boa. É isso. E quando tá tudo muito ruim, Energia boa. tá dando tudo errado, como que Energia você se boa. blinda? É energia boa. Você É pensa, mentalidade bem forte, né? energia Energia boa. pra cima. Energia sempre tem que estar boa para tudo dar certo de fato ali, para que nada ocorra. Por mais que vai ter coisa que vai sair fora do trilho, fora do planejado. Você vai ficar meio cabisbaixo ali na hora, mas assim, pensa, pô, depois vai dar certo. Vamos tentar outra forma aqui. Vamos fazer dar certo aqui e depois a gente vê isso aqui. Então, assim, é um problema de cada vez. A gente não pode tentar resolver 10 problemas em uma vez só. Que aí, às vezes, também a gente pensa em muitos problemas, a gente fica cabisbaixo. Então, escreva também no papel. Pô, eu quero isso aqui e tal, eu quero resolver isso. Só de você fazer isso, igual você fala, só de você fazer isso, você tem 90% do problema resolvido já. Entende? E você lembra de alguma coisa assim que você escreveu no papel que você queria realizar e na época que você escreveu você tinha zero possibilidade de alcançar aquilo? E aí você falava, nossa, será que eu escrevo? Não, acho que nem vou escrever porque é impossível. Alguma coisa assim tem? Então, em relação a isso, não. Mas tem muitas coisas, assim, que eu sempre tive meio que uma crença limitante. Só que aí, depois de um tempo, eu parei pra pensar, cara, se os outros podem ter, eu posso ter também. Então, assim, o meu objetivo sempre foi alcançar o alto nível em qualquer coisa que eu for fazer. Eu quero ser bom, independente do que for. Então, assim, eu paro pra observar a galera que tá ao meu lado, ou referências de alguma coisa, e eu coloco na minha mente, cara, eu quero ser igual a esse cara. E eu fico obcecado nisso até eu ser assim também, entende? É mais em relação a isso que eu penso. Se a pessoa tá ali, eu posso estar também, entende? Então esse pode ser um dos grandes fator de você ter chegado aonde você chegou já, que ainda eu vejo que é só o começo, digamos assim, então um prazo tão curto, né? Uhum. E voltando assim para sua profissão, para suas atividades ali dentro do CARS, dentro do laboratório, como que você enxerga um trabalho, a qualidade dele? Como que, quando você pega um trabalho, como que é a sua mentalidade a partir dali? Vamos... Então, em relação ao trabalho, eu penso que é um sonho.
literalmente um sonho. Eu tô entregando um sonho. Pô, alguém tem um sonho de ter uma casa. E eu tô construindo essa casa. Então, assim, eu pego muito isso de referência. E desde quando eu comecei, sempre me falaram, um dente é uma casa. Começa bem do alicerce que ele vai terminar bem. Então, assim, eu penso num caso como se fosse um sonho. Eu tô ali, pego um caso, vou analisar ele, estudo todo o caso antes de começar. Ou antes de abrir o caso, eu olho as fotos do paciente, vejo o que é limitação para o caso, abro os modelos, analiso tudo isso. E aí eu vou de fato começar o caso, pensando já na anatomia, peço referência do que o paciente espera disso, para a gente de fato ali conseguir concretizar esse sonho. Porque se uma pessoa trabalhar arduamente pelo sonho, eu tenho responsabilidade sobre aquilo. Então eu tenho que trabalhar para deixar o meu melhor ali, para que esse sonho não vire uma infelicidade pro paciente, de fato. Então assim, eu tento trabalhar pensando nisso, entende? Para obter um bom resultado no resultado final. Você trouxe essa analogia, eu não tinha pensado por ela, não tinha nem ouvido sobre ela, mas ela faz muito sentido, né? De que, de fato, é como se fosse a casa ali da pessoa, né? Do paciente que vai receber aquele trabalho. Se não tiver bem feito, vai começar a ter rachadura, goteira e tudo mais, uma série de problemas. Ainda mais a gente que trabalha com saúde, né? Saúde bucal. Isso. E na sua visão, Igor, o que faz uns profissionais crescerem e outros não? Na verdade, eu acredito que é a obsessão, a vontade. Todo mundo tem oportunidades. Às vezes, várias pessoas têm a mesma oportunidade que outras. Só que outras veem uma oportunidade de um jeito e outras veem a oportunidade de outra. Então, vai muito em relação ao caminho. Se eu pegar um caminho diferente de outra pessoa, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Então, eu tento olhar em relação a isso como se cada um tivesse a oportunidade e cada um tem que fazer o que for preciso para dar certo. Não derrubar ninguém no meio do processo, porque cada um tem seu lugar ao sol. Mas assim, pensar, cara, eu tenho uma oportunidade. Fulano tem, vamos tentar um ao outro ajudar um ao outro, entendeu? Vamos crescer junto. Então, oportunidades às vezes é feito para ir os dois juntos, ou às vezes é para ir sozinho, entende? Igual, eu fiz um caminho totalmente sozinho. Sozinho não, né? Porque eu tive várias pessoas boas ao meu lado para me ajudar. Mas, assim, teve em relação a ter disciplina para mim ali, guardar tempo, tudo, para investir o tempo. Então, assim, eu tive que ser sozinho. Então, assim, vai muito da pessoa querer. É o querer que faz a diferença. Até porque, por mais que a gente encontre pessoas boas, mentores no nossa trajetória, se de fato a gente não fizer a nossa parte, vai ter só as informações chegando, né? Isso. Eu ouvi isso de um mentor meu, e agora eu replico pra tudo, que é sempre 50% do mentor, 50% da gente. Isso. Então, se não tiver essa ação de fato, é o que de fato vai diferenciar. E é justamente a forma como você pensa também. E hoje, dentro da sua profissão, você falou que você tinha os objetivos para alcançar. Que isso é o que te movia a fazer o que você tinha que fazer. Então, por mais receber a informação, direcionamento, mas você tinha que se isolar para de fato fazer acontecer. Você tinha algum objetivo que te movia? O que te movia de fato você tomar essa ação e ir lá e fazer? Então, o meu objetivo era igual todo mundo tem a necessidade, ganhar dinheiro. Que de início era isso. Só que eu percebi que o dinheiro é a consequência do que você faz. Forte isso, hein? Então, assim, eu observei, cara, se eu for bom, consequentemente o dinheiro virá. Então, primeiramente eu fazia por dinheiro e depois por qualidade. E depois eu parei. Cara, primeiro eu tenho que fazer pela qualidade, porque isso vai alavancar o meu trabalho, tudo na minha vida. Não só trabalho, não só dinheiro, mas assim, até em relação à confiança que você tem com outro profissional, isso faz total diferença. Você vai procurar, vai olhar as pessoas com olhar, pô, será que as pessoas têm a qualidade necessária para fazer isso que eu preciso? Então, assim, a gente começa a observar tudo de uma maneira totalmente diferente, né? Quando a gente tá nisso e a gente tenta fazer de uma forma diferente. E o que te fez mudar essa visão? Porque, assim, começar trabalhando pelo dinheiro e depois mudar essa visão de
o dinheiro vai ser uma consequência e não, de fato, o meu objetivo maior. O que que aconteceu que você virou? Como que foi essa virada de chave sua com relação a isso? Então, eu observava muito o estilo de vida das pessoas, né? Pô, tá, o fulano vive bem, mas assim, eu nunca olhei pelo lado assim, pô, ela precisou fazer isso pra ela conseguir. E eu passei a olhar a esse lado. Fulano faz isso, pra se dar bem, eu posso fazer também. Pra mim me dar bem, não pelo dinheiro, mas sim pelo esforço ali, pela recompensa, entende? E é igual em relação à dopamina. A gente vai lá, faz um exercício e depois que vem a dopamina, que vem a coisa boa no nosso corpo. E eu parei pra pensar, cara, se o exercício a gente primeiro tem que fazer ele pra depois ter a dopamina, então eu parei pra pensar dessa forma também, entende? E teve algum momento que você pensou em desistir, que a prótese não era pra você, que o momento estava muito difícil? Teve várias vezes. É, Minha mãe mora no Tocantins, né? Meu irmão, meu padrasto. Aí, assim, batia saudade de casa, tudo. Do meu irmão, da minha mãe, de todo mundo lá de casa, da minha avó. Então, assim, com isso eu parei pra pensar, cara, mas se eu me esforçar aqui, eu posso ir lá direto. Eu posso, tô aqui de boa, eu vou lá na minha avó, entende? Então, eu posso trazer minha avó pra cá. Eu parei pra pensar, cara, vale a pena. E minha mãe sempre falou, cara, tudo que doer na sua vida vale a pena, entende? Doer em relação assim, tipo, tô me esforçando pra isso. Vale a pena no final, entende? Então tudo isso tem um resultado bom no final. Então, o grande fator, eu acho que de algumas pessoas também que já conversei, acho que o momento mais difícil ali que a gente pensa em desistir é a falta da família, mas Isso. acaba que a família também é o que vai dar aquele gás pra gente fazer o que faz, conseguir o que a gente consegue, porque no final é o nossos pra quem, né? Os nossos Isso. porquês. Desse jeito. Igor, e hoje? Como que o Igor tá hoje? Como que o Igor enxerga o futuro? Ainda mais com várias tecnologias. Qual que é a sua visão? Então, com muita IA vindo pro CAD, eu acho que hoje vai ser mais fácil, de certa forma, porém vai ser mais difícil de certa forma também. O que que seria o mais fácil de certa forma e o mais difícil de certa forma? Com a IA, eu acredito que eu posso conseguir fazer unitários mais rápido. Adiantar ali casos de facetas, tudo, para me refinar no final. Já com casos complexos, eu acredito que não vai ser dessa forma, entende? Vai ser totalmente diferente. Ela pode ali te dar um caminho, vai te dar uma direção, porém vai ser totalmente diferente do que a gente acha hoje. Então, assim, a gente está caminhando para uma prótese mais automatizada, né? Automação, tudo, mas falta o olhar humano. Então, assim, vai vir a IA, eu vou pegar, vou refinar conforme eu vejo e conforme a necessidade do paciente ali de fato. E, assim, vai vir muita coisa boa, acredito, né? Já tá vindo. E, assim, o CAD vai continuar, mas de uma forma totalmente reduzida do que a gente vê hoje, entende? Você acha que essa bolha que teve do CAD, todo mundo com olhar pro digital, que lá a gente consegue escalar, né, a Uhum. produtividade praticamente assim, com relação ali à parte mesmo de acabamento, de Uhum. refinamento. Então, você acha que essa bolha tá com o tempo contado? Pode ser que sim, pode ser que sim. Eu acho que, na verdade, vai separar o homem dos meninos, né? Então, quem é, assim, como é que eu posso te falar, mediano, vai se tornar um cara ali meia boca, ruim, né, pode-se dizer, e um cara bom, ele vai se tornar médio. Então, assim, a gente tem que estudar bastante para não se tornar isso, não se tornar mediano, e aí manter um bom equilíbrio, um bom nível para a gente conseguir bons resultados futuramente. Ó. E você, como uma referência do CAD, o que que você diria para quem está iniciando? Para quem decidiu entrar no CAD agora? Que conselho que você dá para essa pessoa? Tenha disciplina, tenha persistência, nem tudo vai acontecer da noite pro dia. É, Estude bastante e traga um bom resultado. É isso que eu penso, entende? Persistência, disciplina e perseverança. Que no final tudo vai dar certo. Que é a palavra que eu sempre falo, independente de qualquer coisa, se tá bom, se tá ruim. No final tudo dá certo, Sempre dá certo. né? E pega essa dica aí, hein, galera? Pega essa dica aí, você que tá entrando agora, querendo aprender CAD, ou você que iniciou mais recente, né? Realmente é.
por toda a história que a gente ouviu aqui do Igor. É o que faz um diferencial. E, Igor, se você pudesse voltar lá naquele Igor adolescente que veio com um sonho e pudesse falar alguma coisa pra ele de hoje, do que você tá vivendo, o que você iria falar pra aquele Igor? Continue nesses caminhos, você vai longe. Porque, assim, a gente nunca observa as nossas origens, a gente nunca olha pra trás de onde a gente começou. Então, assim, só mantenha no mesmo caminho, no mesmo foco, na mesma perseverança, que tudo vai se encaixar com o tempo e tudo vai dar certo. É isso. Porque sempre dá certo, né? Sempre dá certo. Igor, foi um prazer ter você aqui comigo. Te admiro como pessoa, te admiro como profissional. A gente já troca esse tipo de ideia no laboratório. De fato, você chegou realmente com uma visão. Hoje você já tem outra visão. Isso. E a gente tá com os projetos aí em andamento. Fique ligado que vem um Igor diferente aí também, hein, galera? Coisa boa aí. Muito obrigado por ter vindo aqui, contado sua história. Com certeza vai inspirar muitas pessoas. Me inspira todos os dias, essa mentalidade forte que você tem. Igual eu te falei, eu não te vejo triste em momento nenhum. Você guarda isso para você e você consegue trazer essa energia para o ambiente. E espero que quem esteja assistindo, que também receba essa energia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão. Eu agradeço demais a Poliana, né? Porque eu sempre falo, desde quando eu entrei no laboratório, eu sou totalmente uma pessoa totalmente diferente do Igor há 2 anos atrás. Então, assim, a Poliana também é uma das minhas mentoras e, assim, eu sou muito grato a ela por tudo que já aconteceu e vem acontecendo na minha vida. E muito obrigado mesmo. A gente vai muito longe junto. Vamos sim, com certeza. Amém. E se esse podcast fez você parar para pensar, para refletir um pouco nesse lado profissional, nessa mentalidade forte, ele já cumpriu seu objetivo, que é justamente esse o Além do Glamour, é a gente entender os desafios, né, as decisões que fazem a gente subir de nível. Então já curte aí, compartilha e até o próximo episódio do Além do Glamour.